Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a avaliação pré-operatória, como nós fazemos isso, como estes documentos são produzidos, a sequência de atendimento deste paciente e, por fim, como tudo isso é registrado, armazenado e fica à disposição de toda a equipe cirúrgica. Bom, em primeiro lugar, uma vez feito o contato, este paciente então faz um agendamento pré-operatório e nesta consulta médica nós fazemos a avaliação, o registro de todos os dados deste paciente para entender como ele se comporta, qual a necessidade, quais as particularidades. Então eu criei aqui um paciente fictício e nós vamos ver algumas coisas que são bem frequentes no nosso consultório, no dia a dia, para as cirurgias que a gente se propõe. Então, é feita o registro, então, deste paciente, qual é a sua queixa, que cirurgia ele vai fazer. Por exemplo, uma cirurgia de implantes dentários e maxila associados a um sinus lift bilateral. Ele conta como ele perdeu, tem aqui o registro da história, ele refere ansiedade ao ir ao dentista, sofreu com procedimentos anteriores, sente angústia durante o atendimento, náuseas na hora da moldagem, e aí a gente coloca aqui o que o paciente nos conta. Então, ele refere pressão alta, toma um remédio para tireoide, e nós vamos desvendando aos poucos a história desse paciente. Qual é o histórico familiar dele? Pai, por exemplo, falecido de infarto aos 52, a mãe viva, ainda tem diabetes, pressão alta, as cirurgias que esse paciente já fez, o tipo de anestesia que ele fez, se teve complicação ou não, cirúrgica ou anestésica, o histórico, se esse paciente tem histórico de náusea e vômito, de hipertermia maligna, quais os hábitos desse paciente, se fuma, se bebe, se usa outras medicações, outras drogas ilícitas, a frequência e a dosagem, também o histórico de alergias, olha só, é comum, anti-inflamatórios, e aí a gente descreve o quadro, também alergia à banana, que vai remeter aqui, por exemplo, a uma alergia a látex, né? Então, pacientes com reações adversas, quais teve, como foi, então ele tem desconforto quando toma alguns antibióticos, e aí nós começamos a pensar e planejar como nós vamos tratar esse paciente, entendendo também quais são as medicações que esse paciente toma, de forma a planejar o que nós precisamos suspender, o que nós precisamos alterar de dose, o que nós podemos prolongar o uso e fazer os ajustes necessários. Então, o paciente aqui, no caso, toma losartana, hidroclorotiazida, anodipino, AS, e assim vai, e outras medicações, né? Então, já classificamos o exame físico também, peso e altura, vendo qual a classificação dele no caso, né, de IMC, uma obesidade grau 1, registra os dados de avaliação de exame físico, inclusive de via aérea, para a gente saber a abertura de boca, a dificuldade que a gente vai ter ali ou não. E, por fim, os diagnósticos desse paciente. Então, o paciente muitas vezes chega lá, olha, toma um remédio de pressão, toma um remédio para tireoide, e no final da conversa o que nós temos é uma lista de diagnósticos, né? Hipertenso, hipotireoidismo, dislipidemias, distúrbios do sono, fobia específica, obesidade, presbiopia, uma talassemia, uso do tabaco, né, com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E aí a gente segue na classificação a partir disso. Então, classificando o tipo de cirurgia. Então, no caso desse paciente, uma cirurgia eletiva do tipo reparadora, de pequeno porte, de porte 2, com potencialmente contaminada. E assim a gente começa a pensar em como eu vou conduzir a prescrição do pós-operatório desse paciente. Então, paciente ASA 3, mais com risco pela escala de Goldman, classe 1, pela de Lee, baixo risco, pelo American College of Physicians, também baixo risco, mas quando a gente olha para os fatores de risco para a trombose venosa profunda de Caprini, a gente vê que esse paciente tem um score alto, né? Então ele tem um score 5, e aí a gente já faz a proposta aqui de tratamento, ó, profilaxia mecânica, e se precisar, quimioprofilaxia, e assim por diante. Tem alguma contraindicação para o uso de algum anestésico local? No caso, tem contraindicação aqui de pirelocaína com filipressina, porque ele possui uma hemoglobinopatia. Então, a gente
contraindica o uso de prilocaína, no caso. E aqui fica também já registrado no prontuário eletrônico dele, para a gente acessar a qualquer momento, os resultados de exame deste paciente e também ficam aqui as prescrições. Então, a gente aproveita e já prepara esse paciente para o pré, para o intra e para o pós-operatório, com medicações pensando na melhor dinâmica para isso. Já segue junto também as orientações que são enviadas aos pacientes, né, de vir acompanhado, exames, jejum, que medicações suspende ou não, e também os exames que foram solicitados, de tal forma que toda equipe cirúrgica com acesso a isso sabe exatamente o que aconteceu. Esse prontuário é assinado digitalmente e fica registrado seguindo aí as normas do CRM. Junto com isso, também já enviamos para o paciente para assinatura digital termo de ciência e consentimento informado, né? Então, o paciente já é explicado durante a consulta, mas ele recebe um e-mail que vai dizendo para ele como ele faz isso. Super simples, ele lê o texto, concordou, assina digitalmente e devolve, e isso também é anexado no prontuário eletrônico desse paciente. Então, como é feito, quais as complicações, riscos, benefícios e tudo que a gente deve seguir como norma e recomendação, sendo retiradas essas informações de diversas fontes, dos principais hospitais, com guias da própria Sociedade Brasileira de Anestesia e também do CRM, e assim a gente consegue dar uma declaração de consentimento informado para o paciente, já preenchida e assinada. Fica uma cópia com o paciente, fica uma cópia do prontuário. Também nós temos aqui o registro do transoperatório desse paciente. Então, do paciente fulano de exemplo, operado pelo Dr. Beltrano, auxiliado pelo Dr. Cicrano, anestesiado por mim, tinha lá o diagnóstico, edentulismo, cirurgia proposta, cirurgia realizada, quando iniciou, quando terminou, tempo, duração, técnica escolhida, tudo registrado. Também é registrado os parâmetros vitais do paciente, as medicações, as doses utilizadas desse paciente e, por último, a transformação dessa ficha anestésica em uma ficha gráfica de mais fácil compreensão e avaliação disso durante todo o transoperatório. Uma vez terminado o procedimento, a assinatura digital e aí também anexado ao prontuário do paciente, garantindo assim maior eficiência e maior segurança. Desta forma, nós cobrimos o maior número de riscos do paciente. Por isso que é tão importante não apenas fazer a cirurgia, fazer uma boa avaliação pré-operatória, compensar esse paciente, escolher que medicações mantém, quais não, fazer o paciente assinar os documentos adequadamente, registrar o transoperatório e depois acompanhar o paciente no pós-operatório para ter garantia e certeza que vai tudo bem. Espero que vocês tenham entendido melhor como que isso funciona, qual é a proposta, como que a gente pensa numa forma de garantir mais segurança e qualidade para os nossos pacientes. E fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar. Um abraço.